Cafezinho tomado, aguinha tomada, voltamos aqui com o nosso Agora é com Eles, especial Novembro Azul e o combate ao câncer de próstata. Com toda essa instrução, já recebemos um médico urologista aqui e aqui no nosso estúdio estamos com o nosso querido doutor André Murat. E o nosso querido Eloy tem uma pergunta para fazer para o doutor André que vai ser importantíssima para o pessoal de casa, né? É verdade. Olha, doutor André, a gente sabe que o preconceito é forte. E aí, às vezes, tem alguém em casa nos assistindo agora, existe algum sinal, algum sintoma, sei lá, uma dificuldade para urinar, que seja um indicativo de que pode haver ali um problema relacionado ao câncer de próstata? Essa pergunta é importantíssima. Então, assim, começando de trás para frente, não esperemos os sintomas para o diagnóstico, porque, em geral, quando a gente tem sintomas devido ao câncer de próstata, significa que a doença está um pouco mais avançada. Por quê? O câncer de próstata, ele ocorre na periferia do órgão. A próstata, só para as pessoas entenderem, é mais ou menos, ele tem um tamanho aí de uns 4 por 5 centímetros, fica ali abaixo da bexiga, na frente do reto. Então, a uretra passa dentro da próstata. Só que o tumor, geralmente o tumor maligno, ele cresce na periferia do órgão. Enquanto que a hiperplasia benigna, aquele crescimento da velhice, ocupa mais a parte interna. Então, normalmente, os sintomas geralmente estão mais ligados à hipertrofia benigna. O câncer de próstata, ele dá os sintomas parecidos. Quais? A pessoa tem dificuldade para urinar, o jato fica fininho, a pessoa começa a urinar várias vezes e geralmente à noite, inverte. Normal, você urina muito mais de dia do que de noite. Quem tem problema na próstata, geralmente urina mais de noite. Então, essa dificuldade, às vezes uma certa força que você tem que fazer a mais, o jato fica menor, né? E, obviamente, às vezes você pode ter um pequeno sangramento. Também. Dor é muito raro, a não ser que você tenha uma infecção associada, que pode acontecer. Agora, quando a pessoa já tem uma doença avançada, o que costuma acontecer? O câncer sai da próstata e vai para os ossos. Aí as pessoas têm muita dor óssea, dor na coluna, etc. E muitas vezes isso é confundido com artrose, com problema de coluna. Então, às vezes vai no balcão da farmácia, toma anti-inflamatório, toma analgésico. Isso retarda mais ainda o diagnóstico. Qual que é a notícia boa? A notícia boa é que o tratamento avançou demais. Então, às vezes, mesmo nos casos mais avançados hoje, a gente tem uma expectativa muito boa de controle da doença, eventualmente até de cura, né? A cirurgia melhorou muito, o Carlos poderia falar, hoje cirurgia chamada minimamente invasiva. Antigamente as cirurgias causavam incontinência urinária, causavam alteração da potência sexual, etc. Hoje isso é muito raro, né? Tem hoje técnica de robótica, etc. A radioterapia, muitas vezes a gente usa, avançou demais também. E os medicamentos, hormonioterapia, eventualmente terapia-alvo, hoje temos a imunoterapia. Então, todas essas ferramentas, né, elas vieram para melhorar muito a taxa de cura. Felizmente, hoje a gente cura boa parte dos pacientes, ou às vezes a gente não consegue curar, mas os pacientes ficam anos com a doença controlada e muito bem do ponto de vista de qualidade de vida. Vamos aproveitar esse momento para falar com o Rogério Moreira dos Reis, que enfrentou o câncer de próstata e vai poder contar um pouquinho para a gente sobre como ele viveu esse momento, como é que foi para ele esse momento. Rogério, seja bem-vindo ao programa Agora é com Eles. Queremos ouvir aí um pouco daquilo que você passou, como que você enfrentou, sintomas que você teve. Conta um pouco para a gente aí, para poder trazer mais clareza para todos esses homens que estão nos assistindo agora. Graça e paz, pastores, médicos, telespectadores, em nome do Senhor Jesus, é uma oportunidade maravilhosa de estarmos falando sobre esta terrível doença. Eu fui diagnosticado há 2 anos atrás com o câncer de próstata sem nenhum sintoma, mas graças à campanha do Novembro Azul e da vigilância da minha esposa em sempre me cobrar em estar indo ao médico, fazendo controle, e eu sempre fui mente aberta, muito consciente da responsabilidade da gente se cuidar, sem nenhum tabu e preconceito, sempre fazia os exames periodicamente, né?
com relação a toque, exame de sangue, e já vinham, né, dando alterações no PSA do meu sangue, já há algum tempo, há 2 anos, só que não havia necessidade em si e não tinha diagnosticado ainda câncer de próstata. E, infelizmente, por uma infelicidade de leitura errônea de uma das ressonâncias que fiz, o médico não conseguiu identificar que já era câncer. E eu fiquei com 2 anos ali monitorando o PSA. Logo após, então, eu brilhantemente, fazendo Novembro Azul, a pedido da minha esposa, fui tomar uma segunda opinião. E aí sim, o médico, o Dr. Marelli, lá da Unimed, ele simplesmente falou: olha, você está com câncer, e a notícia boa é que está muito do início e que você, devido a essa monitoração, conseguiu de uma forma extraordinária identificar a semente desse câncer. Então, a minha foi uma infelicidade saber da doença e, ao mesmo tempo, uma felicidade de saber que a responsabilidade de me cuidar me garantiu essa cura. Muito bom, Rogério. E o senhor, depois desse momento com o médico aí, que é esse que detectou o câncer, como que foi para frente a questão do tratamento e esse cuidado a partir de então? Olha, literalmente é terrível essa doença, principalmente no universo masculino, onde nós, homens, carregamos muito tabus, e principalmente nesta sociedade bem machista e majoritária no Brasil, e que a primeira coisa que se pensa depois da morte é a impotência, e depois vem, no caso, ficar urinando, né, sem a incontinência urinária. Isso rodeou muito os meus pensamentos, e eu, graças ao Senhor Jesus, sou um homem de fé, sou pastor evangélico, eu busquei, principalmente na fé, principalmente na minha crença, que o Senhor Jesus me traria esta solução. E eu sempre acreditei, amados pastores e também médicos e telespectadores, que Deus tem 3 formas genuínas de curar. Primeira, a fé através dele, que cura extraordinariamente. Amém. Depois vem a cura pelos médicos e também pelos medicamentos. Então, essas 3 formas maravilhosas que Deus trouxe para curar. Então, eu não espiritualizei totalmente o diagnóstico de câncer. Eu busquei soluções através dos instrumentos que Deus colocou, mas principalmente preparar a alma e o espírito ao ponto que meu filho, minha esposa, meus filhos, 3 filhos e minha esposa, e até neta, ficaram devastados com a notícia, choravam muito, e eu ria da situação, literalmente, dizendo que Deus já me deu a condição de passar por isso e ser curado. Mas digo de verdade, que lá no fundo eu estava desesperado. Que é normal, né, diante de uma situação, né? E uma boa atitude diante da situação, isso deve ajudar muito, né, doutor? A pessoa não receber a notícia e ficar cabisbaixo, ficar triste, se abater. Isso ajuda muito no processo, né? Ajuda muito, muito. A fé, né? A espiritualidade, eu sempre costumo dizer isso. E o desejo de se curar, isso é importantíssimo. Agora, doutor, é só o tratamento em si, ele são medicamentos, pílulas, é a radioterapia, é o que exatamente quando se recebe essa notícia? Depende de uma situação que nós chamamos de estadiamento, ou seja, o estadiamento é a extensão da doença no órgão. Normalmente, assim, grosseiramente, quando a doença está restrita à próstata, ou seja, dentro da próstata, basta apenas a cirurgia. A retirada completa do órgão, são retirados alguns pequenos linfonodos ali próximos às vesículas seminais, isso em geral cura a pessoa. Quando a doença sai da próstata, em geral a gente faz uma radioterapia, que é um tratamento um pouco mais extenso ali. Ele trata a próstata, a região, os linfonodos, etc., podendo ou não associar a hormonioterapia.
Agora, nos casos em que a doença já está em outros órgãos, por exemplo, nos ossos, em geral o tratamento é medicamentoso. A gente sempre começa com tratamento hormonal, porque o câncer de próstata ele depende de hormônio masculino, então a gente bloqueia o hormônio masculino. Mas hoje a gente tem outras opções, tem quimioterapia, tem imunoterapia, tem terapia-alvo. Lembra daquela mutação de BRCA que eu falei? Hoje a gente usa essa mutação, nos casos que o tumor tem a mutação, para dar uma droga que bloqueia a gênese, né, o crescimento multiplicativo daquela célula tumoral baseado nessa mutação, tratamento-alvo molecular. Então hoje a gente tem, infelizmente, graças a Deus, um arsenal enorme de tratamentos que podem induzir cura, como o do pastor, né? No caso dele, eu imaginei que fosse a cirurgia, mas eventualmente radioterapia, tratamento sistêmico. Quando nós não conseguimos curar, eu tenho pacientes já que eu acompanho há 6, 7, 8, 9, 10, 12 anos. Essas pessoas trabalham, vão à praia, se divertem, né, normalmente. Então, a gente consegue oferecer qualidade de vida também. E o índice de reincidência é alto? Também depende do estadiamento. Mas nos casos bem operados e no estágio adequado, o índice de cura ultrapassa 90%, ou seja, essas pessoas só recaem em mais ou menos 10% dos casos. Muito bom. Gente, eu até aproveitar aqui, pastor Rogério, a gente quer agradecer a sua participação aqui, o seu testemunho, porque eu acho que isso, né, já encoraja outros homens, a outros irmãos aí a buscarem esse tratamento, esse cuidado e inspirado aí no seu testemunho. Muito obrigado, viu, pela presença aqui e participação. Tá, eu agradeço principalmente o Senhor Jesus e o ministério da Lagoinha, através da Rede Super, rádio, tudo ajudou no meu processo. A busca do Espírito Santo, a presença de ir na igreja, de clamar e de lutar, foi o meu melhor remédio. E depois o Espírito Santo tomou ali as mãos dos médicos, assim como toma as mãos aí do nosso doutor, e aí tudo feliz. Hoje eu sou um homem totalmente curado, não tenho sequelas alguma, eu não tenho deficiência de micção, eu não tenho deficiência de impotência, inclusive eu estou até melhorado, porque a gente toma alguns medicamentos para que venha fazer com a circulação e a cicatrização mais rápida. E aí, meu amigo, melhorou. Até nisso a Bíblia se cumpre, né? Até o mal se torna bem. Então, muito obrigado mesmo por essa oportunidade de chamar a atenção de você, meu amigo, que se tiver com preconceito, ou se não faz o tratamento, ou se já está diagnosticado, a única forma de se buscar a cura é obedecer os médicos e clamar ao Senhor Jesus. Muito obrigado pela oportunidade. Uma grande honra. E, gente, olha só, aqui, além da gente ser encorajado por esse homem de Deus aí que venceu, nós vamos também ouvir, porque como foi perguntado aqui, como lidar com essa notícia, também nós vamos falar agora com uma psicóloga, né, a Patrícia Campos, sobre esse momento também, no nosso quadro Agora é com Elas. O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais prevalente entre os homens. Mesmo com campanhas importantes como Novembro Azul para a detecção de diagnóstico precoce de câncer de próstata, os homens relutam muitas vezes em procurar os médicos urologistas para o exame de toque retal. Quando o diagnóstico é confirmado, a doença geralmente já está em estágio mais avançado, que demanda um tratamento mais agressivo. Mas os homens muitas vezes associam o diagnóstico de câncer sempre à questão da vida sexual, da impotência sexual, da virilidade, algo que é importante ser abordado pelo médico, pelo oncologista, pela equipe de cuidados, pois muitas vezes, mesmo apresentando a impotência sexual, o homem tem outras formas de entender com a sua parceira sobre a vida sexual. É um processo realmente de redescoberta, é importante o suporte de toda a equipe. O homem fica muitas vezes se sentindo deprimido, retraído, angustiado, pois entende que sua vida sexual acabou. A prevalência de índices de depressão, de ansiedade é muito alta e até mesmo de pensamentos suicidas.
Por isso, é importante sempre que toda a equipe que acompanha os homens com câncer de próstata tenha esse cuidado. A psicologia tem um papel fundamental neste acompanhamento e é importante essa abordagem. Muito bem, obrigado a nossa querida participante aí, a Patrícia, não é? Doutor André Eloy, meu querido Leozito, o que se falou pelo testemunho do Rogério, e agora a psicóloga ela vem nos colocando, é, primeiro, lidar com o emocional quando recebe o baque. Pum. Aí depois vem aquela tempestade de ideias ali sobre até essas questões subsequentes. A impotência, essa incontinência urinária. Fala pra gente, doutor, sobre esse aspecto aí. Os homens têm muito medo. Quando nós falamos, olha, você vai precisar ser operado, por exemplo, eles, como a doutora Patrícia falou, eles associam a cirurgia à impotência sexual. Primeiro o câncer já associa à morte. A morte. Aí depois a sentença cirurgia... de morte, depois vem, bom, vou ser operado, vou ficar impotente, não vou conseguir mais satisfazer uma mulher, por exemplo. Isso para mim, aí vem, inclusive, tendência suicida, eu vejo isso todos os dias. Como é que a gente trabalha isso, pastor Sérgio? Basicamente, com a informação correta. Isso é uma visão do passado. As cirurgias no passado, elas causavam... Para você ter uma ideia, o índice de impotência sexual nas cirurgias da década de 70, 80, por exemplo, chegava a 30%, 40%. O índice de incontinência urinária, as pessoas não conseguiam mais controlar a urina, ficavam perdendo urina o tempo todo, acontecia em até 30%. Então, hoje, o que aconteceu? As cirurgias são minimamente invasivas. Porque o que era o problema? Por que acontecia isso? Porque quando você tirava a próstata, você danificava o feixe nervoso, que inerva ali. Você tirava a próstata, ela é um anteparo para proteger a perda da urina. Então, você tirava todo aquele mecanismo. Então, as cirurgias hoje, elas mantêm esse feixe. Então, o índice de complicação... primeiro, ele é baixíssimo, é menos talvez 5%, mas mesmo quando eles ocorrem, eles são reversíveis. Então, hoje, através de técnicas de fisioterapia, de reabilitação, você consegue zerar esses problemas. Então, como é que você combate isso? Você fala com a pessoa, olha, você está olhando para o passado. Esse risco que você teria de ter essas complicações fazem parte do passado. Então, hoje, você tem que ser otimista, tem que ter fé e saber que você vai ser curado sem... ou com baixíssima probabilidade de ter essas complicações. Quando você faz um trabalho desse com o paciente, normalmente o paciente entende, ele fica confiante e ele, então, é submetido ao tratamento sem maiores problemas. Um grande inimigo da desinformação, né? Sempre presente ali para tentar roubar a oportunidade do homem conseguir ter saúde nessa área e conseguir vencer os seus preconceitos, vencer os seus medos para poder ser cuidado, né? E até como o Rogério disse, né, até o processo de cicatrização dele contribuiu com a melhora, por exemplo, da vida sexual dele, né? Esses remédios hoje em dia eles estão dando uma garantia maior para que o fluxo sanguíneo ali naquela região fique maior e melhor, doutor? Sim, muitas vezes você, através desses medicamentos que revolucionaram, você consegue fazer com que ele tenha uma excelente performance do seu desempenho sexual. Exatamente e a turma morrendo de medo aí, na verdade, pode ser um ganho, como ele disse, né? De uma maldição que se torna bênção, de um mal que depois pode virar aí uma coisa boa. Doutor, para a gente estar assim, já dando rumos finais aqui para esse nosso maravilhoso programa de muita instrução, fala ali para o nosso pessoal de casa ali, dá aquela palavra de encorajamento para a turminha aí sobre esse cuidado aí no Novembro Azul. Pessoal, visite o médico, visite o seu médico. Isso é importantíssimo. Lá na consulta, vocês vão receber todas as informações de como prevenir o câncer. O câncer é uma doença prevenível e como você vai rastrear. E com que exames você vai precisar contar para que seja feito esse rastreamento. Que seja exame de sangue, que seja o toque, que seja algum exame mais sofisticado, que seja um ultrassom, etc, etc. Então, essa consulta médica, essa orientação médica, ela é importantíssima. E como eu falei no começo, só para concluir, o médico não está presente só na doença.
ele está presente na prevenção da doença. Então, a maioria das vezes você tem que ir ao médico não porque você está doente, mas porque você não está doente. Então, qual é a função do médico? É manter você saudável, ou seja, ele vai evitar. Então, a medicina preventiva, ela evoluiu muito hoje. Então, a gente fala hoje de medicina preventiva com a boca cheia, porque ela realmente muda a vida das pessoas. Doutor, rapidamente, mito ou verdade a questão da vasectomia? Quem é vasectomizado tende ou não tende? Como é que é? Não isso? Tem nenhuma relação. Zero de relação. A comunidade aí, o pessoal, né, os negros, eles têm uma prevalência maior em relação aos brancos. Não, a questão do câncer de próstata é que na raça negra o câncer de próstata é mais agressivo. Ah, sim. Então, por isso, a gente tem um cuidado maior com a população negra. Por quê? Porque, em geral, os tumores são mais agressivos. Então, é por isso que o rastreamento ele tem que ser mais precoce e mais, vamos dizer assim, intensivo, né? mais presente. E a importância de conscientizar as mulheres também, de incentivarem seus maridos a procurarem esse médico, né, doutor? Só para te falar, vários pacientes que chegam lá no meu consultório falam, doutor, eu por mim não viria aqui não, mesmo a mulher não para de trouxe mexer. E o testemunho do Rogério foi sensacional, né, cara? Pela paciência para eu ir. Eu vim aqui para ela parar de falar no meu ouvido. Só isso que eles falam. Retomando a questão da hereditariedade também, antes da gente terminar o programa, aproveitar os últimos minutos, você falou sobre a questão da hereditariedade do câncer, né? Que é um fator, se você tem alguém, se eu tenho alguém na minha família que já teve câncer de próstata, eu preciso 5 anos antes daquele que teve mais cedo buscar um médico. É só o câncer de próstata ou outros cânceres também? Por exemplo, na minha família, vamos supor que na minha família eu tive pessoas com câncer no pâncreas ou pessoas com câncer de mama. Isso também vai afetar na questão do câncer de próstata ou é específico? Não é só o câncer de próstata, não. Hoje, praticamente todos os cânceres a gente consegue identificar predisposição genética. O que chama atenção para isso? Essa pergunta é importantíssima. Vários casos na família. Em geral, pessoas em idade abaixo do que normalmente o câncer acontece. Em geral, o câncer é uma doença degenerativa, acontece acima dos 65 anos. Então, quando você tem câncer abaixo dos 60, dos 55 anos, isso chama atenção. E cânceres múltiplos. Às vezes, a mesma pessoa tem um câncer numa mama e na outra, ou tem na mama no ovário, ou tem na mama e no pâncreas. Então, esses são os maciços, e geralmente são tumores mais agressivos. Então, esses são os macetes para você imaginar que você pode, eventualmente, estar diante de um quadro, de uma possibilidade de ter uma mutação hereditária, uma síndrome hereditária. Então, procura o especialista, geralmente o especialista é o geneticista, o oncogeneticista, e hoje a gente resolve isso com um simples exame de sangue ou de saliva, tanto faz, em que a gente detecta simples, né? E a partir daí faz todo um trabalho de prevenção, rastreamento, etc, personalizado para aquela situação. E com essa difusão aí do Novembro Azul, doutor, a gente pergunta também sobre porque muita gente não tem acesso a um plano de saúde, infelizmente, e depende do serviço público aí. Como que está essa parte no serviço público? O serviço público ele tem a mesma qualidade, né? O SUS, eu sou suspeito para falar porque eu trabalhei há 35 anos da minha vida no hospital público, né? Então, o SUS está extremamente bem equipado, com todos os instrumentos necessários para fazer toda essa parte de prevenção, rastreamento, cirurgias minimamente invasivas. Então, o SUS é o ponto alto da situação. A gente tem muito orgulho, eu tenho muito orgulho de ter o SUS no meu país, é o maior sistema público de saúde do mundo e a gente tem que prestigiá-lo sempre. Muito bem. Aqui. Homem, cabeção ou cabeçudo, não seja o cabeçudo da casa, você tem que ser o cabeça, mas não pode ser o cabeçudo. Vai cuidar da sua saúde, viu, Zé? Presta atenção no que a gente está falando aqui. Quem falou aqui foi o doutor André Murat, não foi eu não. Então, vamos para cima. Prendeu, Léo? Aprendi já. Muito. Tá tudo aqui, ó. Muito. Muitas então, lições, gente, só agradecimentos ao nosso querido convidado aí, amigo, parceiro, doutor André Murat. Eu que agradeço. A maior ferramenta para prevenção é a informação de qualidade, é o que nós estamos fazendo aqui. Obrigado pela oportunidade. Excelente. É isso aí, gente. Vamos embora então por hoje? Bora.
Gente, é isso aí. Ficamos aqui com mais um programa Agora é com Eles. Deixamos você aí para continuar com a programação da nossa Rede Super, sempre inspirando e cuidando de você aí. Então, Deus abençoe, fique com Deus, homens se cuidem e vamos para cima. Não é não, Leozito? É isso aí. Valeu, gente.